seria conveniente. Volta um. Não entendi. Volta um. Falta? Voltar. Ah, voltar. Agora vai. Então nós vamos continuar aqui com o capítulo 18, informações e esclarecimentos. Na semana passada foi abordado a respeito do romance de Alfredo. E já foi tratado um pouquinho do que vai ser falado agora no capítulo 18. Então, por favor, o Aniceto, ele pergunta para o Alfredo se seria conveniente eles continuarem a viagem até a crosta terrestre naquele mesmo dia. E aí, o Alfredo, ele esclarece para o Aniceto que o ambiente espiritual na Terra, por causa dos combates que desenvolvia na crosta terrestre, era muito pesado. Então, Alfredo sugere para o Aniceto e para os seus companheiros que eles pernoitem no posto de socorro, porque está anunciada uma aproximação de uma tempestade magnética para aquele dia. Né? Porque estava programada essa questão da tempestade magnética. Né? Aí ele fala, o Aniceto, o Alfredo fala, que os combates na Terra eram muito intensos e poucas pessoas cultivavam a espiritualidade superior aqui na Terra. Então todo mundo estava com o pensamento e com as palavras, né, só falando da questão dos combates, e poucas pessoas em sintonia com o mundo espiritual, com a espiritualidade superior. Né? Por favor, Maria. E aí fala que estava tendo uma intensificação ao longo do planeta, espessas nuvens de resíduos mentais, de encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Nesse pedacinho, eu acho que vale ressaltar a gente fazer uma reflexão a respeito disso. E eu me lembro de algumas vezes que já aconteceram algumas coisas assim na Terra, e que aqui no Ismael já foi dito que muito mais do que a gente ficar sofrendo, para que a gente faça oração, né? Que a gente eleve o nosso pensamento, que eu faça oração pelas pessoas que estão passando pelos problemas. Né? Então, acho que esse é um ensinamento que tem dessa lição para a gente. De todas as vezes que algo acontecer na Terra, não só na Terra, né? Mas em todas as situações da minha vida, em vez de eu desesperar, de eu sintonizar com essa coisa ruim, eu entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Mesmo porque eu sei que tudo que acontece na vida, né, tá certo. Tá tudo certo dentro da lei de Deus. Aí o Alfredo ainda esclarece, né, que os postos de socorro de várias colônias ligadas ao Campo da Paz já estavam superlotados de europeus desencarnados violentamente. Os mentores espirituais mais elevados decidiram remover pelo menos 50% dos desencarnados na guerra para os núcleos espirituais americanos. No posto de socorro encontravam-se mais de 400 espíritos. Então, na verdade, os mentores espirituais, o que eles fizeram? Eles tiraram aquelas pessoas que desencarnaram violentamente da Europa, transferiram para outros postos de socorro, principalmente na América. O que ele visava? Ele visava diminuir a questão da vibração negativa mesmo, tanto de quem estava no combate, de quem tinha sido desencarnado, né? E aí trouxeram para esses postos de socorros aqui da América para o tratamento deles. E aí tem um momento que o Aniceto pergunta como é que era a questão da linguagem com esses espíritos que eram da Europa.
E aí é falado para eles que para cada 400 espíritos tinha um que vinha da região e que auxiliava na questão da linguagem. Era ele quem fazia o intercâmbio da linguagem com o pessoal da América. Né? Essa América não quer dizer que seja só América do Norte. Não, América exatamente. Devia ser todo o continente americano. Né? Aí aqui vem falando, né? A remoção visava proteger a coletividade dos espíritos encarnados nas regiões de origem, porque essas aglomerações dos encarnados determinariam focos pestilenciais de origem transcendente com resultados imprevisíveis. Aí nesse capítulo, mais uma vez, eles vão explicar a questão do valor da prece. Né? Há uns capítulos atrás já foi falado a respeito da prece. Foi o seu, André? Que deve ter sido uns 3 capítulos para trás, né? E aí eles vêm mais uma vez dizer a respeito do valor da prece, que nos tempos de guerra ainda mais se acentua. E aí o Alfredo, ele vai e relata uma curiosa experiência que ele presenciou em Bristol, na Inglaterra. Aí tem uma historinha que ele vem e conta. Pode passar, Cris. Por favor, Isabela. Farol de Bristol. A cidade estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, destacava-se, porém, a visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. O grupo de espíritos desceu ao ponto luminoso. Verificou-se então, com surpresa, que eles se encontravam numa igreja cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os olhos espirituais. Alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministrante do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite, na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu, em notas de fervorosa confiança. Enquanto as bombas explodiam lá fora, os cristãos cantavam, unidos, em celestial vibração de fé viva. O chefe do grupo mandou que Alfredo e seus companheiros se conservassem de pé, diante daquelas almas heróicas, em sinal de respeito e reconhecimento. E disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Então, acho que essa historinha é para que guardemos no nosso coração, né? Porque eu vou falar de mim, eu não vejo nada, né? Eu não consigo ver nada. Mas aqui eles falam, né, da questão que aquilo que o homem não vê, a questão da espiritualidade, o que vê, né? E o que representou a oração naquele momento, né? A luz que subiu, né? A questão do que representa a oração na nossa vida. Então, por mais que eu imagine que diante de uma situação que eu esteja passando, nada está ocorrendo comigo fazendo uma oração, é eu pensar o que essa oração está transformando na minha vida, o que essa oração está fazendo por mim, não só por mim, mas pelas pessoas que estão do meu lado, né? Aí eu trouxe as frases que mais me tocaram na leitura. Aí vem a primeira assim: a humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Aí eu volto um pouco no estudo da Lena, de umas 3 semanas atrás também, né? A distorção do amor. E aí vem essa questão, que a humanidade, ela parece preferir a condição de eterna criança.
como eles estão tratando da questão de um combate na terra, por que se inicia uma guerra, por que se inicia um combate, né? É alguém que está no poder e que de alguma forma foi contrariado. Então é alguém que recebeu um não. E quando recebe um não, a forma de retrucar esse não, ele vem, ele declara uma guerra sem pensar na questão de quantas vidas vão pagar por isso, né? A questão, a terra, como a terra vai pagar por isso. Então, eu pensar, a partir de então, a questão da minha criança. Como eu vou tratar a minha criança, os nãos que eu receber, a forma como eu vou reagir diante dos nãos que eu vou receber diante da vida, né? Em vão a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. Aí vai ser até a frase de baixo, porque pela lei de Deus a gente está aqui para praticar o amor. Enquanto eu achar que eu vou resolver todos os meus problemas através de combates, através de brigas, através de maus pensamentos, eu não vou sair do lugar, né? Então eu tenho que pensar como é que eu vou resolver os meus problemas. E a forma de resolver é seguir a lei de Deus mesmo. E seguir a lei de Deus é através do amor. Então é a mudança da minha postura. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Aí só pensar, eu posso fazer a opção do não amor, mas todas as vezes que eu fizer a opção do não amor, eu vou ter uma responsabilidade, né? E eu vou ter que arcar com essa minha responsabilidade, né? Aí eu acho que é o quanto que eu quero não caminhar para frente. Na afeição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. É forte pensar, né, que eu venho para cá, eu vou recapitular o que eu já não dei conta e na hora que eu recapitulo, ainda assim eu fracasso novamente. Né? Nesses tempos, ele alude aos tempos de guerra. A prece é uma luz mais intensa nos corações dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Então, é nos momentos, às vezes, das nossas dores mesmo, que em tese estarei em trevas, né? No momento que eu fizer a oração, vai ter uma luz. Algo vai ser feito por mim. Às vezes é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Então, mais uma vez, é pensar que quando eu não faço a opção pelo amor, né? Aí quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, às vezes é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Se eu não aprender da forma certa, eu vou ter que recapitular de uma forma mais dolorosa para eu entender qual que é o meu caminho. Né? Então, acho que são essas. É o último. É isso que eu tinha para trazer. Muito obrigada a todos. Obrigada. Passa a bola.